Nós vamos falar agora da importância da gestão de pessoas, um pouco mais em detalhes, e nós vamos abordar itens muito importantes. Primeiro, o ambiente de trabalho e segundo, a nossa visão do que é uma gestão de pessoas efetiva, e para isso a gente vai usar até a estruturação e o desenvolvimento da construção de um prédio. Falando de ambiente de trabalho. Como é que é o ambiente de trabalho nos dias atuais? Ele é bem diversificado. Por quê? Porque se por um lado há ambientes que são muito favoráveis, e eu até vou mostrar para você o que eu estou querendo falar com isso, que é um conjunto de técnicas que nós discutimos para que a empresa tenha resultados consistentes, bata suas metas, atinja seus objetivos, através e com pessoas. Mas é muito mais do que resultado. O que a gente está falando é que a gestão de pessoas, ela possibilita isso que nós discutimos através do desenvolvimento de pessoas, de uma comunicação aberta, de duas vias, de feedbacks, de um ambiente de trabalho extremamente positivo, um ambiente em que o funcionário se sinta comprometido com o que ele está fazendo e muito além disso, que ele sinta vontade de sair da cama dele todo dia para ir trabalhar num ambiente desse. Essa motivação é proporcionada por uma boa gestão de pessoas. E a gente vê outros ganhos também em ter um cenário como esse, ou seja, uma empresa que nós vamos usar o nome de verde, que tem uma boa gestão de pessoas. Benefícios como redução de conflitos, tratamento de conflitos, união entre os funcionários, entre os colaboradores, uma maior união, uma maior motivação, como eu já falei, baixo turnover, ou seja, uma maior retenção dos funcionários, e também algo de muita importância nas empresas que é a flexibilidade às mudanças. Quando você tem um ambiente desse, uma empresa nesses moldes que a gente está falando, com uma gestão bem estruturada, as mudanças se tornam mais fáceis de serem implementadas. Há um ambiente mais positivo e flexível para essa direção. Mas nós temos também o outro lado da força. Há empresas que são, se a gente for colocar aqui, totalmente diferentes. São empresas em que o ambiente ele é extremamente predador, é um ambiente feudal. Marcelo, o que é isso? Você está falando de história, agora voltamos à parte de história? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que um ambiente vermelho como esse, um ambiente agressivo, onde as relações entre pares, ou seja, gerente com gerente, coordenador com coordenador, são agressivas do chefe, aí você já tem chefe. Para o subordinado é uma relação de desconfiança, uma relação de uma série de abusos que podem acontecer. Então vamos parar e fazer uma analogia. Marcelo, essa empresa verde que você falou existe? Existe. Eu mesmo já tive o prazer de trabalhar. Essa empresa vermelha existe? Existe aos montes. Você já trabalhou nela? Já trabalhei também. Então são dois ambientes totalmente diferentes. E nesse ambiente vermelho aqui o que importa é resultado. Não há outra coisa mais importante do que resultado a quase qualquer preço. E há outros detalhes também nesse ambiente vermelho. Os funcionários estão sempre desanimados, o ambiente de trabalho é horrível, não há desenvolvimento de profissionais, a comunicação praticamente inexiste, ou se existe de uma forma só, de cima para baixo e não se fala mais nada. Esse é o ambiente que nós não sugerimos para os profissionais continuarem trabalhando e nem para ingressarem nesse tipo de empresa. Mas há também outros ambientes que são o que nós costumamos chamar de híbridos. Marcelo, dá um exemplo. Por exemplo, eu posso ter, por exemplo, uma empresa em que aparentemente ela é uma empresa verde, fazendo uma boa gestão de pessoas, mas eu posso ter internamente algo dessa maneira que você está vendo aqui. Eu posso ter um departamento que é tóxico e eu posso
ter um ambiente ou um departamento que é muito bom, que é esse verde aqui, na mesma empresa. Marcelo, é possível? É. Por que que é? Eu já vivi isso bem de perto. Porque dependendo da liderança e principalmente do gerente de um departamento ou do diretor de um departamento, a forma como ele se comporta propaga na estrutura dele. Marcelo, explica esse negócio aí direito para mim. Eu vou explicar com um exemplo, porque nada melhor do que viver para aprender. Eu trabalhava num departamento, até vou usar aqui um de referência só para a gente conversar, nesse modelo aqui. Eu trabalhava nesse departamento e nós tínhamos aqui um gerente que era um gerente feitor, um gerente muito duro, muito sem habilidade para lidar com pessoas, pasmem ou não, mas gerente de produção. E ele era, nessa época, o principal gerente que tinha essa característica agressiva, tóxica, onde ninguém gostava de trabalhar com ele. Era algo comum em todos que trabalhavam nesse setor que eu estou falando aqui. Mas nós tínhamos também outro setor que era muito bom, que era um ambiente agradável, um ambiente onde o gestor, o gerente, se preocupava em desenvolver os seus colaboradores. Para quê? Para adquirir mais resultado e entregar mais performance. Então há dentro de uma mesma empresa diferentes departamentos, onde um pode ser tóxico, outro pode ser mais voltado a desenvolvimento de pessoas nos moldes que a gente está falando para você. Agora, o que é interessante também compartilhar é que durante muito tempo, trabalhando em várias empresas, algumas mudanças que eu principalmente observei ao longo de 5, 6 anos. Por exemplo, trabalhando na mesma empresa, a empresa, num determinado momento, ela era uma empresa muito voltada à gestão de pessoas. Isso tinha uma cultura, diria até melhor, era enraizado na empresa. Isso ficou durante muito tempo, mas aos poucos isso foi mudando, isso acabou tendo mudanças. Marcelo, mudanças a partir do quê? Por exemplo, uma mudança muito grande é mudança de um presidente ou de um CEO. E isso aconteceu mesmo. Depois de 3 anos nessa companhia, mudou o CEO e o que acabou acontecendo? Onde nós tínhamos uma visão de gestão, do jeito que eu estou falando para você, acabou mudando e isso foi se transformando em algo mais tóxico e foi permeando na organização como um todo e foi mudando a empresa como um todo. Marcelo, quem é que percebe isso? Quem trabalha muito tempo lá. E essas flutuações, eu citei só um exemplo que é a mudança do CEO, elas acontecem com bastante frequência. Se mudar um diretor, a cadeia de comando que estiver abaixo normalmente segue o estilo desse líder. E nesse caso isso aconteceu. E isso foi acontecendo muito ao longo dos anos. Ora, nós tínhamos esse perfil muito afastado de gestão de pessoas, ora, nós tínhamos a empresa novamente numa fase voltada à gestão de pessoas propriamente dita. E nós tínhamos fases também onde se alternava isso ao longo do tempo. Agora, Marcelo, o que é bom, o que é ruim? Para a empresa, só tem lado negativo de ter esse tipo de gestão de pessoas ou esse tipo de ambiente de trabalho. Por quê? Porque nós estamos falando de algo bem complexo que é o fator humano. A gente vai conversar daqui a pouco sobre a questão do prédio que eu falei, porque essa é a nossa vivência e a nossa crença. Esse recurso que você está vendo aqui, eu estou chamando de recurso, ou ativo, ou seja lá o nome que você queira dar, é muito importante. Não é só importante para um setor, é importante para a empresa como um todo. E todas as vezes que você desestrutura a gestão dessa maneira, quem perde é a própria organização. E a gente vai ver que as perdas, muitas vezes, como diria alguns colegas meus, é uma perda que corta na carne.
é uma perda que demora muito para ser recuperada. Então, o ambiente de trabalho é algo muito crítico, é prioridade inicial do líder. O líder tem essa prioridade primária, mas você que está trabalhando e não é líder, é sua responsabilidade também manter o foco nessa parte verde, no que é bom como gestão. Então nós falamos bastante dessa parte de ambiente de trabalho e agora a gente vai falar um pouquinho da importância da liderança. Então a liderança ela é primordial para manter as pessoas engajadas, para manter tudo no seu lugar. Por que isso? Porque se a gente olhar esse vídeo que você está vendo, o líder ele tem que ter essa tenacidade que você está vendo aí. Esse material é um polímero de alta resistência, você amassa ele, tem até nós colocamos aqui até o site deles, você amassa e ele volta ao lugar. O líder, essa é uma perfeita definição de como um líder deve ser. Tudo que acontece em gestão não é só as mil maravilhas, não. Gestão, e principalmente o papel da liderança na gestão, é algo que tem que ser encarado como um desafio e algo que você não pode voltar para trás. Então o líder ele está à frente da gestão e todos estão olhando para ele. Esse é o ponto. Então se a gente for resumir a importância da gestão de pessoas, ela é um pilar, um dos pilares para entrega de resultados para a empresa. Através do quê? Através do desenvolvimento de pessoas, retenção de pessoas, a gente fala em união de pessoas, isso quer dizer pessoas menos estressadas, menos conflitos desnecessários, um bom ambiente de trabalho, entrega de metas e resultados, e aqui eu volto a afirmar para você, empresa espera resultado e esse resultado tem que ser consistente e crescente. Ponto final na outra linha. Eu tenho que ter, através da gestão, harmonia e uma maior produtividade e eficiência das pessoas e do negócio, porque a gestão é, eu diria que, eu falei um dos pilares porque a gente vai falar da questão dos prédios. E isso a gente vai ver daqui a uns minutinhos. Vamos fazer uma analogia para você da importância de gestão de pessoas. Então vamos olhar agora o que nós preparamos com relação à analogia ao prédio, para você entender qual é a nossa crença sobre gestão de pessoas. Nós usamos esse vídeo da internet, inclusive está aqui, quem quiser dar uma olhada nele, para mostrar para você o nosso entendimento de gestão de pessoas e a importância que tem isso numa organização. Então, qual é a analogia que nós fizemos? Nós pegamos a construção de um edifício e a manutenção desse edifício como sendo a empresa. E vocês vão ver agora onde, na nossa visão, entra a gestão de pessoas. Então, nesse primeiro momento, o que a gente está vendo? A gente está vendo os primeiros trabalhos para se fazer esse prédio. Então, a base está aqui e, nesse momento, eu já tenho pessoas envolvidas nesse processo, que são necessárias para esse desenvolvimento. Então, nesse momento, a gente já consegue ver pessoas envolvidas na fundação dessa empresa. E isso continua a partir do momento que a empresa vai crescendo, eu vou tendo que fazer uma gestão dessas pessoas que estão em volta. Então, se a gente for parar para pensar numa empresa, o que eu tenho? Você pegar a estrutura da empresa, as partes mais, digamos assim, mais vulneráveis da empresa, eu tenho uma série de pessoas trabalhando para manter a empresa funcionando adequadamente. Marcelo, você está falando das posições chaves da empresa? Sim, eu tenho várias posições que são chaves dentro da empresa, quer seja uma empresa que está iniciando, quer seja uma empresa que já está estabelecida e precisa se manter
no mercado. O que a gente está falando para você é que essas pessoas são chaves para manter qualquer empresa funcionando adequadamente. E o que acontece? A partir do momento que eu vou desenvolvendo a empresa, eu vou melhorando a empresa, então no primeiro momento nós tínhamos a empresa iniciando os trabalhos, a empresa estava nessa estrutura e começou a fazer o quê? Começou a expandir e se estruturar. Então nesse momento eu já tenho vários níveis da empresa, a empresa está ganhando corpo e a empresa vai, nesse crescente, vai melhorando, vai fazendo melhorias no processo, sempre com pessoas trabalhando para fazer essas melhorias que você está vendo, quanto para manter estruturas essenciais da empresa funcionando. Marcelo, dá um exemplo de estrutura que precisa estar sempre funcionando. Por exemplo, a área de qualidade, a gente pode citar outra também, a área de processos. Eu tenho áreas fundamentais dentro de uma empresa que são a base, ou melhor dizendo, os alicerces de uma empresa que precisa defender e cuidar disso de uma forma apropriada. Marcelo, então você está querendo dizer que eu tenho um pessoal trabalhando para manter, e esse pessoal é importante também, não só para manter, mas também para fazer novas melhorias juntos, ou melhor dizendo, juntamente com outros profissionais da mesma empresa. Isso mesmo, o que eu estou falando é que tem várias pessoas na empresa ajudando a empresa a se sustentar e a fazer melhorias. Mas, Marcelo, elas já vêm preparadas do mercado? A grande maioria não. Muitas empresas que usam a gestão adequadamente desenvolvem esses profissionais que são já funcionários da empresa para que eles estejam cada vez mais capacitados, cada vez mais preparados para sustentar o que foi melhorado e dar os próximos saltos de melhoria. Então, quando a gente olha aqui, essa parte aqui, é uma melhoria, é um salto de melhoria que está sendo dado. E não tem jeito, eu tenho que fazer com e através de pessoas. Mas não são qualquer pessoas, são pessoas treinadas, são pessoas capacitadas para fazer melhorias consistentes e sempre, além de entregar resultado consistente, sempre melhorando. Se eu for olhar esse prédio antes só tinha a base, ou seja, o primeiro andar. Eu já estou com 4 ou 5 andares. Os andares são as melhorias que estão sendo feitas. E eu tenho pessoas envolvidas, pessoas comprometidas, motivadas, com um ambiente de trabalho excelente. Eu tenho líderes capacitados, eu tenho uma comunicação muito efetiva, de cima para baixo, de baixo para cima. Eu tenho pessoas orgulhosas em trabalhar numa organização como essa e dispostas a dar o seu máximo para ver sempre a empresa melhorar. Por quê? Porque essa pessoa ela tem a noção de que está sendo um ganha-ganha. A empresa está ganhando e ele, como profissional, está sendo desenvolvido e, por isso, há essa troca positiva de esforços. Quanto mais a empresa usar desse pilar que é gestão, mais a empresa vai conseguir fazer melhorias em seu processo, atender melhor os clientes e ter pessoas mais capacitadas e mais preparadas para manter o que foi conquistado e sempre dar novos saltos em direção sempre à consistência, à visão de cliente, ao atendimento de cliente. Essa é a visão de gestão de pessoas que a gente queria passar para você. Então, olha que interessante que a gente está colocando. Nós temos todo um trajeto para chegar nessa posição. Imagina que aqui é a empresa está muito bem, a gente vê que é um prédio bem estruturado. E nós temos várias pessoas em várias regiões desse próprio prédio, em várias posições. Então, se a gente for colocando aqui, eu tenho pessoas trabalhando em diversas posições
dessa organização, como a gente pode ver aqui. Agora, uma coisa que a gente enxerga é que, em muitos casos, as empresas que não fazem o uso adequado da gestão de pessoas, elas acabam colocando a organização como um todo num momento muito delicado ou numa posição muito fragilizada. Deixa eu passar um exemplo para você. Eu trabalhei numa empresa, essa empresa ela foi fazendo várias reestruturações e chegou um momento que ela começou a fazer uma gestão não eficiente de pessoas e começou a cortar na carne. O que é cortar na carne para quem trabalha em empresa? É você fazer demissões de quem não deveria. Olha só o que eu estou falando para você. Essas pessoas que estão aqui, muitas delas são pessoas chaves e são importantes para o negócio. Quando você vai fazer uma redução de efetivo, independente do motivo, você tem que analisar essas posições. Você tem que fazer uma gestão eficiente de pessoas. Para quê? Para não comprometer a sua estrutura, ou seja, para não comprometer a sua empresa. Porque dependendo de quem você tirar dessa equação toda aqui, o que vai acontecer com o pilar que ela está tomando conta, ou da coluna que ela está tomando conta aqui do edifício? Vai ruir, pasmem ou não. E isso acontece. Qual é o certo a se fazer quando eu olho gestão de pessoas? Plano de sucessão. Por exemplo, eu tenho aqui esse funcionário, até vou pintar só para ficar evidenciado para você. Eu tenho aqui esse funcionário, que eu estou pintando aqui em amarelo. Ele é um engenheiro sênior de automação, extremamente especializado, só ele conhece os equipamentos a fundo. O que eu tenho que fazer com esse recurso? Eu tenho que fazer um plano para desenvolver alguém para substituí-lo num dado momento. Marcelo, você vai mandar ele embora? Não, não vou não, mas ele pode se aposentar. Normalmente essas posições, a pessoa se aposenta e tem que preparar alguém, a empresa tem que estar preparada. Então o que uma boa gestão faz? Preparar para o amanhã. Eu tenho que colocar alguém no processo para ser preparado, alguém que tenha capacidade e seja desenvolvido para substituição. Esse é o raciocínio mais efetivo que se tem. E o que a gente vê em muitos casos é que, além de não preparar, até vou tirar o substituto aqui, além de não preparar a sucessão, eles chegam e desligam esse funcionário aqui. Marcelo, você está louco mais uma vez? Você acha que alguém vai desligar um cara importante desse? Vai. E eu vi acontecer e a empresa quase quebrar. Desligaram um especialista de processos. Hora que deu problema no processo, não tinha ninguém sabia resolver da maneira que deveria. Então, como você acabou de ver, pessoas são chaves na equação de resultados em empresa e, por esse motivo, gestão de pessoas precisa ser bem feita, bem estruturada e bem cuidada.